Atenção, meus amigos e amigas, guardas municipais de todo o nosso país, também os amigos das forças policiais da União, dos estados, Distrito Federal e a nossa sociedade civil, que nós atendemos e prestamos nosso serviço, que também acompanha aqui o nosso trabalho. Aqui eu quero falar hoje sobre uma decisão que causou um grande prejuízo para os guardas municipais aqui da cidade de Porto Feliz, do nosso estado de São Paulo. Falando sobre a questão da periculosidade, adicional de periculosidade. Infelizmente, o Tribunal do Estado de São Paulo, atendendo a solicitação da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, declarou inconstitucional um dispositivo da lei que criou o Estatuto da Guarda Municipal de Porto Feliz, lá no artigo 128, atribuindo para os guardas civis municipais um adicional de periculosidade de 30% sobre o salário padrão. O Procurador-Geral do Estado apontou para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, baseado na Constituição aqui do nosso Estado, Constituição Bandeirante do Estado de São Paulo, como base os artigos 111 e o artigo 128, acabou invalidando, tornando inconstitucional esse artigo 128 da lei que criou o Estatuto da Guarda Municipal de Porto Feliz, no nosso estado de São Paulo, trazendo prejuízos imediatos para os guardas civis municipais que recebiam esse 30% de periculosidade, prejuízo que varia de R$ 800 a mais no salário. E nós sabemos que estamos passando um momento muito difícil na economia nacional, um momento onde há uma redução na capacidade, no poder de compra e de sobrevivência, e os guardas municipais já têm um salário bastante achatado pela falta de correção da inflação, a falta de aumento real, ainda tiveram esse grande prejuízo que vai afetar, sem sombra de dúvida, a sobrevivência dos guardas municipais. E o prefeito da cidade cumpriu essa determinação. Ou seja, quando se trata para tirar direitos, quando se trata de tirar o pão da mesa do trabalhador, o prefeito ele se apressa, ele vai de maneira imediata, correndo para cancelar esse tipo de benefícios tão importantes para os guardas civis municipais. Só para clarificar, a questão da periculosidade, ela tem fundamento lá no artigo da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, no artigo 193, que vai falar dessa gratificação, desse adicional, em razão das possibilidades de violência, do trabalho de segurança. E por espelho, o serviço público também aplica isso aos guardas civis municipais. Na ocasião, o Procurador-Geral do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a lei aprovada em Porto Feliz, que atribuía a gratificação de 30% aos guardas municipais, violava os dispositivos da Constituição Estadual, o 111 e o 128. O 111 vai falar da questão da moralidade, dos princípios da administração pública, o 128 vai falar do interesse público ali envolvido, ou seja, a gratificação ela tem que vir para atender os princípios da administração pública e, ao mesmo tempo, também atender a necessidade, o interesse público. Também denunciou o Tribunal de Justiça que, conforme o texto no Estatuto dos Guardas Municipais de Porto Feliz, que estava sendo debatido e que foi tornado inconstitucional, estava atribuindo uma gratificação para aquilo que já era normal, desdobramento da própria natureza, que já era inerente àquelas atividades, inerentes à própria condição de guarda civil municipal, e não havia lá o interesse público que justificasse, inclusive o próprio Procurador-Geral do Estado de São Paulo, de uma maneira desatenta e até desrespeitosa, chamando essa gratificação de imoral. Obviamente que a gratificação não é o privilégio. Privilégios quem tem são os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, eles têm privilégio. A gratificação ela vem para corrigir, para compensar o risco que é inerente à função de guarda civil municipal. Tem diversos nomes,
na Polícia Militar, Civil, nas guardas municipais. Mas eu penso que as guardas municipais devem buscar um texto muito alinhado ao artigo 193 da CLT, para evitar que o Tribunal de Justiça entenda outros tipos de interpretações, interprete de forma diferente, em prejuízo, em desfavor dos guardas civis municipais. Mas o mais relevante, pessoal, o que eu fico bastante preocupado, é a postura do prefeito da cidade de Porto Feliz. Porque ele conhece os guardas municipais. O prefeito é o administrador, o chefe do Poder Executivo, é aquele que é o patrão imediato dos guardas civis municipais. O prefeito e os vereadores da cidade sabem que retirar o pão da mesa dos guardas municipais, retirar o pão da boca dos filhos dos guardas civis municipais, isso causa um impacto na sobrevivência, na qualidade de vida e, ao mesmo tempo, também desmotiva os guardas civis municipais que prestam um serviço relevante para aquela cidade. São guardas municipais estatutários que têm um compromisso, foram concursados, se dedicam para fazer uma manutenção da ordem, cuidar da segurança na cidade, dos serviços públicos ofertados à população naquela cidade. Então, senhor prefeito, o senhor deveria e tem, né, condições, porque o valor que era pago para os guardas civis municipais já estava dentro da previsão orçamentária. Isso não era um gasto apenas extraordinário, mas sim um gasto que já vinha com a previsão permanente, inclusive. Uma vez que esse gasto, da maneira como estava sendo, não pode mais ser feita por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o senhor deveria fazer uma compensação para garantir a qualidade de vida dos guardas municipais, para garantir o pão na mesa dos guardas civis municipais, para garantir a tranquilidade, a motivação dos profissionais, para que continuem trabalhando, motivados e não tenham esse tamanho prejuízo, criando uma compensação, porque o dinheiro já existe. Não haverá um novo impacto na situação orçamentária, saúde e financeira do município, porque o dinheiro já existia, já estava sendo pago. O que nós pedimos e esperamos é que haja um bom senso na avaliação e uma consideração do prefeito, porque se trata de considerar, de reconhecer e de respeitar os guardas municipais daquela cidade, porque ao retirar em média R$800 do bolso do guarda municipal, do dinheiro do guarda civil municipal, está retirando o pão na mesa dos guardas civis municipais. Está tirando o sossego dos guardas civis municipais, a tranquilidade dos guardas civis municipais. Então apresente uma alternativa. Converse com os guardas municipais, converse com o setor de recursos humanos, converse com o setor de finanças e apresente, vocês juntos, estão todos inteligentes, apresente uma alternativa para compensar esse prejuízo, seja um aumento na base, seja uma outra gratificação, uma outra apresentação de uma norma que assegure essa gratificação, esse adicional para os guardas municipais, nas conformidades da própria CLT, no artigo 193, de maneira que não haja questionamento no Tribunal de Justiça, mas não deixe com que os guardas municipais da cidade tenham esse prejuízo, prefeito. Porque quem faz a segurança da cidade são os guardas municipais. Quem faz a sua segurança, a segurança dos seus familiares, a segurança dos cidadãos que são dessas cidades, os que são munícipes, aqueles que transitam na cidade, são os guardas civis municipais. Então o senhor não pode abandonar os guardas municipais à própria sorte e, pior ainda, dar esse grande prejuízo para os guardas municipais, retirando da mesa dos guardas municipais o seu pão de cada dia, trazendo essa intranquilidade para os nossos guardas municipais. Eu acredito que vocês têm condições de chegar a um bom termo, de analisar as possibilidades de compensar para reparar essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que trouxe esse grande prejuízo para os guardas municipais da nossa querida cidade de Porto Feliz. Fica aqui a minha contribuição, eu fico na expectativa de ter boas notícias para vocês, meus amigos e amigas de Porto Feliz, São Paulo.